Muito boa tarde. Está a começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. São nossos convidados António Trindade, Ricardo Vieira e Miguel Sousa. Sejam bem-vindos ao debate. Obrigado, igualmente. Ora bem, vamos centrar a nossa atenção em quatro temas: a questão da habitação, o pacote de medidas da República, o aeroporto da Madeira, que esteve novamente com problemas de operação devido aos ventos e, neste caso, também às poeiras, a intenção anunciada por Miguel Albuquerque da venda do hospital e ainda ao facto de entrarmos no segundo ano da guerra na Ucrânia. Vamos para o primeiro tema, então. Está em análise a proposta do Governo da República para mitigar o problema da habitação em Portugal. António Costa anunciou uma série de medidas no sentido de promover a oferta de habitação, castigando o alojamento local e incentivando o arrendamento com diversos apoios, incluindo o arrendamento coercivo de prédios devolutos por parte do Estado para posterior arrendamento. É, sobretudo, esta última questão que tem estado em grande polémica: o arrendamento coercivo, o direito ou não à propriedade privada, até onde é que o Estado deve ir. António Trindade. Deixa-me dizer, eu não sou o maior defensor desta proposta. Temos que ter em consideração que é uma proposta. Isto não há nenhum instrumento legal que esteja a suportar estas medidas, mas não posso também deixar de admitir que a situação, sobretudo em termos nacionais, o que é que acontece? A oferta decresce, a procura aumenta e há, evidentemente, instrumentos que vão correndo paralelamente e que vão criando aqui grandes distorções na relação oferta e procura. Sabemos que, na realidade, que há um parque nacional de 700 e muitas mil habitações devolutas, umas, evidentemente, por incapacidade e impossibilidade dos próprios proprietários o fazerem, mas, evidentemente, há um outro universo que aí bem num ambiente aqui de alguma especulação imobiliária. E, apesar de tudo, e quando se está a falar deste arrendamento coercivo, não se pode deixar também de referir aquilo que o Lionel acabou de documentar, que são os fenómenos de vistos-gold, os fenómenos de alojamento local, que têm necessariamente criado ambientes nesta distorção, nesta realidade oferta-procura. Por isso eu digo, como primeira análise, este arrendamento coercivo, eu julgo que vai ter que ser bem repensado, e bem repensado nomeadamente no próprio Parlamento, na Assembleia da República, mas não podemos deixar também de ter em consideração o que é a grande crise da habitação, o que são as grandes carências que são colocadas sobretudo às classes etárias mais jovens que não encontram alternativa. António Trindade, tem que ser bem repensado porque repara, tem que ser repensado, sobretudo, os modos de aproximação. E se por um lado eu tenho que poder remunerar devidamente os próprios proprietários, a realidade é esta: é que a construção, e sobretudo a construção social e a construção cooperativa, quase que desapareceram, tiveram reduções drásticas nestes últimos 10 anos. E por isso há que tomar medidas de relativo curto prazo para suster uma situação que é realmente incomportável. Eu volto a referir aqui um número que há uma série de programas discutimos, que é a idade média qual é a idade média em que um jovem sai da sua habitação familiar? Na Holanda é com 18 anos, em Portugal é com 33. E sai com 33 porque não encontra alternativas. Ora, evidentemente tem que haver alguma conjugação de esforços aqui. E esforços não só no que diz respeito a criar novas oportunidades, e eu julgo que as oportunidades que se têm que colocar querem Mas parece-lhe uma boa proposta esta função? Repare, em alguns casos, eu julgo que ela tem que ser rediscutida. Mas admitir a hipótese de algumas situações ter que haver, efetivamente, propostas aos proprietários
e não só e ficar só num campo de propostas, mas haver aqui alguma ação mais coerciva, quando, sobretudo, estão em causa condições de possibilidades, condições e possibilidades de se poder arrendar, e aqui os próprios senhorios estarem numa situação de algum wait and see, e, sobretudo, num momento onde as tendências inflacionistas e as tendências especulativas em ambientes de mercado de habitação são enormes. Ricardo Vieira, parece-lhe um ataque à propriedade privada, conforme alguns criticam? Bom, várias coisas. Há medidas positivas, nomeadamente o regresso à bonificação do crédito à habitação, eu acho que é uma medida positiva. Há medidas de incentivo também que são positivas, em termos fiscais e em termos de algum tipo de políticas que podem, de facto, incentivar o aumento da oferta para a habitação, mas há medidas que eu diria até irracionais, para não dizer impraticáveis. Por exemplo, fala-se nas tais 720 mil fogos de volutos, mas é preciso as pessoas terem noção do que é isto. O fogo de voluto, que segundo o que está definido na lei, é uma casa que durante um ano não tem consumo de eletricidade nem de água e, portanto, se presume que não está a ser ocupado. E esses fogos de volutos as câmaras podem classificá-los assim, e isso permite aumentar o IMI 3 vezes o valor normal. Já está em vigor. Sabe quantas casas de volutas estão classificadas pela Câmara? Em Portugal inteiro, 5 mil. Das 720, só 5 mil é que estão classificadas como de volutas. O que significa que, de facto, isto não tem a expressão que se quer dar. E aí seria do próprio interesse das câmaras, porque iriam receber mais verbas do IMI, não é? Exatamente. Mas, nestes 720 mil, estão propriedades que são das misericórdias, são das instituições particulares de solidariedade social, que são do Estado, já tem centenas, milhares de casas desabitadas. Talvez começasse por aí. E por aí talvez o programa de habitação devia começar por aí, sobre o qual não se ouviu uma palavra. Portanto, estar aqui a falar de fogos que estão negligenciavelmente por parte dos senhorios deixados ao abandono é um pouco demagogia barata. E que, aliás, eu gostava de fazer esta pergunta. Porquê que os senhorios não arrendam os fogos? Porquê que as pessoas não arrendam? O Estado já fez essa pergunta a si próprio. O nosso sabe que há neste momento na comarca da Madeira cerca de 400 despejos para se efetivar. Já estão decididos pelos tribunais. Não se consegue efetivar. Por falta de pagamento? Falta de pagamento, ou porque entretanto morreu o inquilino, porque estão lá outras pessoas que já não são inquilinos. Não se consegue efetivar. E porquê? Porque há uma lei que diz que ninguém pode ir para debaixo da ponte. E, portanto, a parte pública tem que arranjar uma alternativa. Mas nestas medidas o Estado quer se substituir aos que não pagam. Neste momento, essa hipótese já existe na lei. Já podem começar a fazê-lo, não é? Essa hipótese já existe na lei. As câmaras só são obrigadas por lei a dar habitação é quem não tem outras condições. Você conhece algum caso desses? Quando os tribunais pedem um instituto de habitação ou pedem ao seu habito ou às câmaras municipais para arranjar alternativas, as câmaras dizem que o instituto diz que não tem casa. Que alternativa, quer dizer, que incentivo se pode dizer a uma pessoa que vai arrendar para arrendar o seu prédio, quando sabe que se amanhã o inquilino não pagar, passa as passas do Algarve para conseguir a casa de volta. Isto aqui é um problema concreto, que não é de agora. Hein? A relação vinculística do arrendamento nasceu com o Salazar. Portanto, não é de agora. E é uma relação que amarrou o arrendamento. Você sabe que Portugal é dos países na Europa que tem mais proprietários. O mercado do arrendamento é um desastre em Portugal. E eu que trabalho muito nestas coisas por virtude da minha profissão, eu nunca aconselho uma pessoa a arrendar. Porque é de facto um tormento que vem pela frente. Pode não ser. Simplesmente há muitos casos bem-sucedidos. Mas quando entra na patologia, é um tormento. E isto é um grande o valor do arrendamento era tão próximo da prestação para comprar casa que as pessoas preferiam comprar em vez de arrendar. Exatamente. O crédito estava barato. Exatamente. Estava barato. Mas repare, mas não era só isso. Quer dizer, houve pessoas, eu conheço pessoas, que tinham as suas casas e que não as arrendavam. Miguel de Sousa, sobre isto. Há muito para dizer. E primeiro, não acho que esta seja uma lei
Com Ainda coisas boas e coisas más. Isto é uma lei muito má, ou um programa legal Uma proposta. todo muito mau, porque dá subsídios, dar benefícios fiscais. Isso qualquer governo pode dar, isso não é bom nem mau. Seria o normal dar mais ou dar menos para quem quer incentivar qualquer coisa. O problema não é esse. Isto é preciso perceber que isto vem do Pedro Nuno Santos, o ministro da Habitação, que fez este programa todo, era o Pedro Nuno Santos, que foi despedido por causa de um outro assunto que se chama TAP, mas que na altura ele era ministro das Infraestruturas e da Habitação. E tinha uma senhora secretária de Estado, que tinha 32 anos, agora já fez, tem 33, tinha 32 anos, que nunca foi nada na vida, nunca foi nada na vida. Formou-se em Direito, fez o estágio da advocacia, depois foi para assessor em gabinetes ministeriais, foi escolhida para secretário de Estado pelo Pedro Nuno Santos, e o que é que acontece? Só um homem de esquerda, um tipo mesmo convencido que vai fazer a revolução das revoluções, é que faz um programa destes. E o António Costa ficou sem ministro e com o programa. Felizmente ou infelizmente tinha a secretária de Estado. E então o que é que ele faz? Como este Galamba é um homem que é do Sócrates, não é um homem do António Costa, nem é um esquerdalha destes que andam aí. Portanto, o que é que ele fez? Tirou o Galamba à Habitação, põe a secretária de Estado, que é quem tinha o pacote, em ministra, e daqui vamos para a frente. Mas isto também é preciso perceber que este governo está a dar um golpe político para acabar com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista já não fazem nada aqui, porque o António Costa, que a sua vontade de esquerda que tem de fazer em nome daquilo que é o socialismo e o esquerdismo, portanto, tomou conta dessa área. E daqui a pouco tempo não há Partido Comunista, também já não há mais lado nenhum, só há em Portugal, ninguém vai dar muito pela sua falta, e o Bloco de Esquerda também é coisa em extinção, vão tentar com a mortágua ver se aqui sobrevive alguma coisa, mas portanto está para acabar. Portanto, nós temos aqui... Essa é a análise política. E Não agora é. sobre as medidas. As medidas são tão más como aquelas que o Salazar tomou. Porque como neste país, em 50 ou 60 anos, nunca fizeram nenhuma lei boa, não é esta lei que vai ser boa. E nem tem coisas boas, nem coisas más. Tem coisas horrorosas, muito mais, coisas que já eram impensáveis. Então, eu não posso comprar um apartamento com uma filha que tem 10 ou 12 anos só porque é um lugar ideal e eu acho que é ali que ela devia querer viver, e vou esperar que o apartamento, se tiver o dinheiro, vou esperar pelo apartamento que ela cresça e possa ir para lá viver. Não, tem que alugar. Quer dizer, sou obrigado a alugar sob pena do Estado de meter lá um vagabundo qualquer, portanto, de qualquer maneira. Portanto, pago pelo Estado. Portanto, isto são tudo coisas que já não existem, penso eu, que já não existem. Eu tenho a certeza que na Ucrânia, quando forem resolver o problema da habitação, vão fazer uma coisa muito mais civilizada do que esta que é proposta agora pelo primeiro-ministro, que é, como muita gente tem dito, um PowerPoint cheio de coisas, a ver se aquilo tudo junto dá. Me parece que não vai dar, mas não vai dar, é porque não conseguem inventar nada de bom para este país. Isto é um país mal governado, é um país a saque, é um país de corrupção, é um país de bandidos, de ladrões, mas é tudo, não são todos, mas há muito. A gente não vê nos noticiários, quando viaja, e aqui o António Trindade multiviajado, não abres a televisão e só vês gajos que roubaram, que fizeram, que não sei o quê. Olha, disso, há notícias aqui não. António Trindade. Basta ir ver os nossos canais e aqui uma série de situações
todas elas ver qual é a TVI, ainda ontem, eram coisas diabólicas. Portanto, então Sócrates ainda tem já mais coisas que fez depois de estar indiciado e com estes processos a receber ordenados de gente que não, de empresas falidas, em insolvência, de imigrantes em França, tudo coisas. Portanto, alguém acredita que este governo, ou outro qualquer que esteja lá, nesta circunstância, vai encontrar solução para grandes problemas do país? Responda, António O Trindade. problema- Este governo não tem solução. Só para acabar, só para acabar. Só para acabar já agora, porque o que está aqui em causa é arranjar economia, uma forma de viver que dê às pessoas um mínimo de condições para poderem resolver todas aquelas etapas da vida que tem que ser. Uma delas é ter uma habitação. Também eu percebo que, eu acho que em Portugal nunca ninguém teve essa possibilidade, que é ir vir só. Isto é uma coisa que ainda não é possível em Portugal. Obviamente, muitos liberais, muitas pessoas podem ter dinheiro para isso, mas o comum do cidadão não tem hipótese, com o seu rendimento médio, ir viver sozinho, que é uma coisa que nos países da Europa se consegue. Com o rendimento que ele tem, o preço que está a Isto habitação. é preciso ter vencimento capaz, pagar para as pessoas poderem, mas para isso é preciso trabalhar, é preciso produzir. António Trindade, este governo só faz leis horríveis, diz Miguel de Sousa. Não faz nenhuma boa. Não faz nenhuma boa. Disse que a lei era horrível. O Miguel está aqui, Esta tinha coisas horríveis. Ele Exatamente. está aqui no seu papel de fazer este tipo de ataque. E o seu papel qual é? Temos que passar agora a ser Eu ia mais receber ordenado para aí. Não, e eu julgo que este dado de espírito está a levar este tema muito em discussão em termos nacionais. Eu também, melhor ou pior, eu não queria fazer aqui tanto juízo de valor sobre os méritos ou deméritos destas propostas, o que me parece é que elas serão mais inconsequentes. E sobretudo, mas... Que é uma coisa boa. E ficou a saber que esta lei era do Pedro Nuno Santos. Não é só o problema. Ficou a saber que ela era do Pedro Nuno Santos. O Miguel está sempre normalmente muito bem informado nestas coisas, por isso, mais que o vulgar cidadão, por isso... Não, mas eu queria trazer, de qualquer forma, aqui algo de reflexo. E estamos a discutir muito em termos nacionais, e eu não falar aqui na Mas esta lei é nacional ou regional? Já agora, Eu acho que a Madeira esta lei. deve estar excluída disto. Mas, Porque a Madeira E tem tem competências competências próprias próprias. para E fazer é uma lei. por isso. mas as questões fiscais não. Por isso. As questões fiscais Tem não. alguma margem, mas não tem tanto. E por Mas isso, pode haver aqui. Mais para todos. São iguais para isso, todos. eu gostaria Isso aí, de chamar a atenção ao que efetivamente se passa. mas o aqui Estado na vai Madeira. comprar casas na Madeira para depois arrendar. Miguel vai comprar mais O Governo Regional vai comprar. Portanto, Já vamos ver isso a seguir. Já vamos ver essa a seguir. A promoção direta é essencial. Aquilo que se fez em Lisboa no tempo da EPUL, provavelmente todos nós nos lembramos disso, e aqui na Madeira também se fez muito. A promoção direta da habitação em momentos de crise é fundamental. responsabilidade pública, responsabilidade autárquica, responsabilidade É cooperativa. uma coisa que há 7 anos não se constrói uma casinha que seja por entidade pública. Há 7 anos no país. Parte do governo, não é? Governo O Central. governo central. Acho. É uma coisa Mas que é importante que é um dado já também agora importante. analisemos a situação pronto, nacional, foi aqui referida, mas eu gostaria também de ter aqui a abordagem, a componente regional. E eu vou-lhes dar um pequeno exemplo. Eu sou hoteleiro, e, portanto, e sou empresário hoteleiro e, como tal, sujeito aqui a programas, a planos, nomeadamente, planos diretores municipais, planos diretores da área regional, no que diz respeito ao limite de camas hoteleiras. E, como tal, foram definidos os vários instrumentos de regulamentação que vieram dizer, nomeadamente, que a Madeira devia ter um máximo de 30 mil camas, ainda na altura, camas turístico-hoteleiras. Bem, acontece uma coisa, é que, no entretanto, neste percurso de tempo, surgiram mais de 20 mil camas de alojamento local. Este alojamento local que não passa por nenhum trâmite, por nenhuma dependência de qualquer instrumento de planeamento, de regulação da oferta, e que de repente atinge valores quase
idênticos à própria Câmara Hoteleira. Mas não vê benefícios também no orçamento Não, local. deixa-me Não só vê dizer, benefícios. vejo e vejo muito, mas só quero referir a isto. A grande maioria destes 20 mil camas de alojamento local foram sobre prédios existentes. Foram transformações com toda a componente, com recarga. Mas estamos a falar A do Baixa de universo. Lisboa, Ainda bem. Estamos a falar de 20 mil camas num universo de 250 mil habitantes. Isto quer dizer, esta interferência, que tem uma componente importante, o desenvolvimento das acessibilidades, os novos segmentos que apareceram aqui foram efetivamente positivos, mas também tem um outro lado. Aqui este aparecimento, este trabalho de camas para turistas, foi efetivamente fez atrasar preocupações no âmbito da resolução dos problemas locais. Porque também na Madeira, existe... Que se as pessoas não fizessem o alojamento local, iam pôr a rede mais. Eu tenho que analisar. Não acredito nisso. Não fariam rigorosamente nada. Não havia qualquer alternativa. Não. Isto. Aliás, eles puseram-se no buzear para o alojamento local porque elas estavam de valor. Deixa-me tentar. Não. Porque se elas estavam arrendadas, não podiam ir para o alojamento local. Quantas situações se alteraram? E se há de falar de mais ou menos oficialmente, foram efetivamente feitos, digamos, entre aspas, despejos para que efetivamente se mudasse de rendas que estavam efetivamente baratas, estavam muito bem, para fazer reconversão em alojamento local. O número de casos na Madeirense é efetivamente grande. Isso é errado. Existe. Isso é errado, é errado. Mas repara, mas não é uma rentabilidade que é possível ouvir atrás. O grande problema é que esta preocupação de se concentrar no investimento em alojamento local, e indo, sobretudo, ao mercado externo, o que é que fez? Criou aqui ambientes, pressões tremendamente grandes sobre o próprio preço das habitações. Há aqui uma tendência inflacionista e também muito especulativa, porque se eu falar, deixem-me comprar um apartamento para pôr no alojamento local. Isto, quantas situações se houve? Por isso, não é fácil. Não é muito fácil fazer um julgamento de valores só olhando para um lado da questão. O que tem acontecido, e o exemplo daqui da Madeira, o investimento feito mesmo em novos prédios, em novos prédios habitacionais, foram feitos já com determinado objetivo. Mas é uma opção de negócio. Não, uma opção de negócio. Aqui, entretanto, os segmentos são presentes. Porque houve um desequilíbrio. E já agora deixa-me só dizer, e gera aqui um segundo desequilíbrio. E esse sente-se na prática no dia-a-dia. O que acontece? A pressão que se faz sobre o pequeno comércio, sobre as transações. Quando, evidentemente, eu tenho um aumento de pressão da procura, é natural que, tendencialmente, os preços aumentam. O que é que aumenta? E aqui, e volto a dizer, se bem que eu considero que o alojamento local tenha tido contributos muito importantes na recuperação urbanística, na recuperação arquitetónica, mas teve aqui... No rendimento das pessoas. No rendimento e mais turismo. Não, no rendimento, quem tinha, efetivamente, já os prédios. Quem tinha já isso. Sim, no rendimento e alguns empregos foram criados. Alguns empregos. E isto é voz comum, quando eu chego, e tenho de dizer, inclusive, a própria experiência que tenho no meu grupo. Das primeiras coisas que tivemos, as nossas preocupações durante todo o ano de 2022, foi chamar a atenção aos fornecedores que, quando não houvesse efetivamente motivo, justificação para o aumento de preços, nós não íamos aceitar estes aumentos. E temos tido grandes conversas em termos de fornecimento. António, desculpa, só para lhe dizer, muito da inflação tem uma componente especulativa muito grande. António, o alojamento local prejudicou o alojamento local prejudicou a hotelaria? Não, o alojamento local, cuidado. O alojamento local. Não, o alojamento local. Mas isto não há discussão. Pode ser outro tema. Só quero. Mas eu não quero. O que acontece? Estamos em diálogo, estamos em debate. O alojamento local trouxe contributos muito importantes, mas trouxe também uma.
foi um dos grandes contribuintes para tendências inflacionistas. Já ouvimos, o António já disse isso há pouco. O Miguel queria continuar. Creia, porque o assunto que está aqui em discussão é esse da habitação. E para mim o que me impressiona e que eu acho que é de não aceitar é que neste país, quando há um problema em Lisboa, o país tem que tudo comer com ele. É porque nós estamos a falar aqui essencialmente de uma crise de habitação que há no continente, em Lisboa. E no Porto, se há, mas não me venham dizer que no Alentejo e no Algarve. A Madeira tem um problema. Quem? A Madeira tem, mas Mas tem a um problema. Madeira autónoma, Sim, sim. autónoma se tem, é porque não resolveu. Não é por causa das decisões do António Costa. Portanto, aliás, já teve e fizeram aí os bairros da Nazaré e de Câmara de Lobos e isso tudo. E as cooperativas e resolveu da Madalena. Mas como é que fica a Madeira no meio desta lei? Como? Como é que fica a Madeira no meio Na disto minha tudo? opinião, temos que ser... A Madeira e os Açores. Temos que ser... Os Açores é outra São coisa. regiões. Não, Como é que ficam as regiões em relação a esta proposta? Isto é uma região autónoma. E, portanto, se é autónoma do resto. Não é autónoma do continente e depois não é autónoma dos Açores. É autónoma. E acho que deve exigir, naquilo que é a sua autonomia constitucional, a competência para resolver os seus problemas. Porque o problema da habitação foi sempre nós que resolvemos. Até agora, nós é que tivemos essa incumbência. Nós é que pagámos toda aquela... A lei do arrendamento é nacional, Miguel. A lei do arrendamento é nacional. Mas a lei do arrendamento, porque se calhar aqui nunca quiseram se meter nisso, porque também há sempre uma preguiça nos temas que são, difíceis, nos temas que são complicados. Preguiça entre aspas, que é no sentido não toques, porque tudo o que se de errado é culpa de Lisboa. É da lei nacional. Mas preguiça de quem? Da governação regional? De conveniência, não se faz, não se muda tudo aquilo que se devia, só porque às vezes é complicado demais. E, portanto, isto é um tema, mas é o que eu estou a dizer, não. Isto é um tema que a autonomia tem de vingar. Nós temos que enfrentar, porque o problema, se tivermos esse problema, o problema é nosso. E aquilo que eles vão resolver em Lisboa, no Porto, no Algarve ou na Guarda, não vai resolver em nada o problema da Madeira. E nós podemos ter as nossas soluções, e elas depois ou vão dar certo ou vão dar errado. Mas, Miguel, a única reação que eu ouvi sobre essa matéria é de contestação, não de resolução. É contestar a lei nacional. Mas depois... Estou a falar pelo que fizeram. Estou a falar em termos daquilo que existe neste momento. Pronto. O que agora gostava de dizer é que não é verdade esta questão fiscal que disseram. Nós podemos fazer intervenção em matéria de incentivo a benefícios fiscais. Uma delas é subsidiar, que é como o António Costa vai fazer também. Portanto, só haja dinheiro. O problema disto é que há dinheiro para muita coisa, mas não há dinheiro muitas vezes para o que se precisa ou para o que se quer. Agora, que temos os instrumentos, temos. Se vamos saber resolver, logo se vai ver. Agora, temos que ser nós a ir resolver o problema. E não venham dizer que aquilo que eles resolverem em Lisboa automaticamente vai fazer com que na Madeira as coisas se resolvam. Não se resolve, porque isto é estanque, tem um mar separado. Mas não houve reação para a resolução. O que é que lhe diga? E a única reação possível é construir uma nova realidade alternativa e uma nova proposta alternativa em termos regionais. Porque a relação oferta-procura é diferente do continente para a Madeira. As situações que se colocam, mesmo em termos de iniciativa de construção, é diferente no continente, na situação da Madeira. Sobre isso. É verdade, eu acho que tem preciso medidas regionais adaptadas. Não concordo muito com esta visão que o António teve aqui um pouco a traçar, de que foi o alojamento local que gerou a especulação. Isso não é absolutamente verdade. Pode derivar preocupações. Pode ter havido algum contributo disso, mas não é significativo. A grande razão para os preços da habitação na Madeira foi a procura externa, exterior. Nós, o ano passado, já aqui disse isto,
nós tivemos mais de 500 atos de transmissão de propriedade para estrangeiros. Isto é bastante significativo numa região como a nossa. E Portanto, isso faz... Canárias, desculpa, em 2022, em Canárias, 52% das transações de Imobiliárias. lá têm vivendas ou lá o que é para estrangeiros. Não é 52% do recurso ao crédito. Não, É assim. tenho este Pronto, isto é para relatório, dizer que 52% há neste das momento, transações. ao contrário do que se dizia, não era que as ilhas iam ser desertificadas porque os centros urbanos, os grandes centros urbanos iam atrair as pessoas. Hoje há um movimento inverso. As pessoas procuram as ilhas pela sua tranquilidade, pelo repouso, pela reforma, para essas... E isso é um aspecto os curioso. residentes ficam prejudicados? Os residentes, evidentemente, com a E própria... é necessário Não é prejudicado, isto é prejudicado de uma forma... no acesso à habitação. transação. No acesso à habitação. Tudo o que é transferência de situações, quando as Pá, coisas também- mudam, e é há um momento de mudança. Oh, Nesse momento de mudança, há problemas. e é preciso também Agora, ter o a que noção interessa é de chegar a um um estado em residente, que as coisas se resolvam bem para toda a gente. E é isso a que qualidade dos focos que se está a vender ao estrangeiro e que está aberto também aos outros, também está aberto aos outros. Ninguém está exclusivamente a vender a estrangeiros. Claro. Só que a capacidade financeira do português não é igual. Mas também a qualidade da habitação que se está a construir e a vender a esses preços é elevada. É melhor. É elevada. Só há um pequeno. Há aqui também uma relação. Mas, Não é? Ricardo, Vamos O que é que falta fechar o aqui? tema, vamos O que é fechar que o falta tema. aqui? É só para dizer isto. O que é que falta aqui? Promoção direta pela entidade pública, promoção estimulada Claro, pelas cooperativas. claro. Embora as cooperativas tenham um problema. As cooperativas têm um problema. As cooperativas têm que ter capacidade de financiamento. E não têm neste momento. Há muito poucas que têm. E pode haver outras cooperativas, como havia por setores Pode haver. profissionais, por Até exemplo. pode haver um conjunto cooperativas de dos pessoas que se reúnem. médicos, dos Pode advogados. haver um conjunto de pessoas que se reúnem e façam uma cooperativa. Há falta E de vão, promoção. e vão ao Instituto de Habitação e têm aqueles Há falta acordos. de Cooperante. Há falta de cooperantes, há falta de promoção. Mas é preciso ter capacidade de financiamento. Cuidado, que é preciso ter capacidade de financiamento reconhecida pela banca. Aeroporto da Madeira esteve novamente inoperacional, foi fustigada aquela zona novamente por fortes ventos e poeiras desta vez, tendo originado mais um período de instabilidade, cancelamentos, operações condicionadas, diversos voos anulados e divergidos, uma situação que se tem tornado mais habitual e quase que não há reação, ou seja, é assim, paciência, não é? Temos que continuar a viver desta forma, com estes condicionamentos. Há prejuízos para todos, para quem chega, para quem sai. Há alternativas, vale a pena estudar alternativas? O António aqui só para falar. Elas têm. Miguel, acho que já escreveu sobre isso. Não, já, claro. Eu normalmente tenho opinião sobre essas coisas porque, pelo menos dou a minha. Hoje cada um que se governa. Já não sou eu que vou governar ninguém, portanto, cada um que se governe. E, portanto, o que está aqui em causa é que isto tem que ter uma solução. E devo dizer que eu tive, durante 14 anos, a tutela do aeroporto e fiz 2 ampliações, ou uma ampliação e meia, deste aeroporto. Foram feitos estudos completíssimos pela Airbus, pelo comandante Turcá. Nunca ouvi falar na história dos ventos. Nunca ouvi falar na história dos ventos. Nunca ouvi falar da história dos ventos. Não, desculpe. Nunca ouvi falar. Veio com a célebre afirmação do dito cisaillement, que ele referia necessariamente no efeito que acontece numa das cabeceiras do aeroporto. E ele trouxe isso. Estamos a falar de limites, não estamos a falar que o aeroporto tem vento, que o aeroporto existia a vida toda. Estamos a falar com barreiras de limites que proíbem a operacionalidade do aeroporto. Isso é uma coisa recente e que parece que vai continuar. A mim não faço ideia, não consigo prever, não tenho conhecimentos para prever aquilo que vem para a frente, mas não me parece que venham grandes soluções técnicas para quando está mau tempo em Santa Cruz, o aeroporto não se mantenha operacional, porque às vezes o que parece é que é mesmo impossível aterrar e levantar. Portanto, há ali situações extraordinariamente complicadas. Eu, por exemplo, nesta sexta-feira passada, faz hoje 8 dias, eu fui um dos prejudicados pelas circunstâncias da bruma
que estava a afetar o aeroporto e Já não depois fui vendo. não, eram as duas coisas. E, portanto, eu acho que para quem está com tanta vontade em discutir uma ampliação do Porto do Funchal, da Pontinha, e que nunca vai custar menos de 400 milhões de euros, e se, porque parece que para aquela obra já não se consegue financiamento comunitário, se houver outro financiamento comunitário e que deve, tempos a tempos, aparecer, era de estudar uma alternativa fosse simples, mas que permitisse ter operacionalidade permanente na Ilha da Madeira em termos aeroportuários. Primeiro era preciso fazer um grande estudo sobre isto, porque é preciso saber aonde, como, quanto tempo e tudo isso. Mas depois de fazer esse estudo, depois de saber se isto tem condições, se é possível encontrar uma boa solução que seja complementar da de Santa Cruz, eu acho que valia a pena começar a estudá-la bem e a preparar-se, se é que um dia se possa constatar de que isso é uma boa solução. Temos que ser mais objetivos, falta-nos pouco tempo. António Trindade, vale a pena fazer um estudo de alternativa ao aeroporto? Em primeiro lugar, comecemos por uma coisa que se anda a discutir há anos e anos e anos e não se consegue resolver. Ter fiabilidade da informação que recebemos no que diz respeito à operacionalidade do aeroporto. É fundamental ter instrumentos que meçam e deem a informação com rigor e no seu tempo. Este é um ponto, primeiro. O segundo, e andamos a discutir até, nós sabemos, quando foram feitos os estudos alternativos para aeroportos na Madeira, o único que foi encontrado com algo com a fiabilidade e a viabilidade foi este. Não vale a pena andarmos. Este de Santa Cruz. Não, 14 alternativas. Não, nas 14 alternativas que foram colocadas, o que foi encontrado é este europeu. E temos de ter noção também do que é. De uma da Serra foi excluído só por causa da estrada. Não, e do custo da estrada é que não tem acessibilidade. Fazer um aeroporto no Pulo da Serra, todos nós. Não interessa. Agora, o que é importante. Mas vale a pena fazer um estudo ou não? Ou estamos irremediavelmente limitados àquela situação? É que há, inclusivamente, há alternativas. E, sobretudo, agora, há alternativas? Na previsibilidade, de acontecimentos como estes, é efetivamente muito maior agora do que era há uns anos atrás. E, portanto, as próprias companhias, os próprios operadores têm a possibilidade, evidentemente, que no devido momento poder tomar decisões sobre encontrar a alternativa do Porto Santo. Ora, o que é que acontece? O que é preciso é dotar, e isso já foi discutido e foi inclusivamente posto com a própria Porto Santo Line, tentar encontrar... Sim, mas não se avançou, daí que se não se avançou. Sexta-feira não houve nem viagem de barco, nem viagens de avião. Não há nenhuma. Portanto, o que é que serve uma solução que não existe? Cuidado, mas temos que ver aqui qual é o cálculo de probabilidades e o que é que acontece. Uma situação como esta de inoperacionalidade de barco e de avião é relativamente diminuta e temos que viver com estes constrangimentos. Há vários destinos turísticos, há várias regiões insulares no mundo que vivem com estes constrangimentos. Eu acho que é bom que fique fechado, portanto fica menos acessível a ele. Para mim, eu digo, vamos por partes. O setor hoteleiro não se queixa em relação a esta situação. O setor hoteleiro, nós somos cidadãos, nós somos madeirenses, queremos começar, desde logo, por ter resolvidos os primeiros problemas, mas mais fáceis. Encontremos a solução que nos diz: eu vou ter instrumentos com fiabilidade suficiente para poder, não é discutir agora se são 20 nós, são 25 nós, são 30 nós, antes de discutir este problema da operacionalidade do aeroporto, discutamos desde logo e insistamos para que possamos ter muito rapidamente instrumentos que deem instruções just in time para poder operacionalizar de uma forma diferente. Há quem diga que com mais instrumentos a fiabilidade será maior e a restrição também será maior.
que o Há quem seja, diga ao contrário. que o seja, e nessa O avião altura, já não parte, se é de Lisboa ou do estrangeiro. mas repare, mas nessa altura nós podemos trabalhar, são as alternativas que se possam colocar, que na maior parte dos casos podem ser resolvidas com o transporte marítimo até o Porto Santo. Evidentemente, se eu tiver a possibilidade, Mas nunca mais se falou mas nisso. deixe-me só, se eu tiver a possibilidade de, a partir do Caniçal, eu puder deslocar um lobo marinho, e isso foi discutido e foi negociado, inclusivamente. Foi negociado. Repare, foram apresentadas propostas para uma operação de um lobo marinho que se desloque, não do Funchal, mas nestas situações, que se desloque do Caniçal para o Porto Santo. E vamos agora, e vamos a ver agora, em termos percentuais, se eu tenho 10%, 15% da operacionalidade será aérea e marítima, tem que assumir este desígnio. Agora, se em muitas outras situações foi por a fiabilidade dos instrumentos, se refere que chegam a ser quase 50% dos casos da inoperacionalidade do aeroporto. Mas não é melhor ter uma solução sempre de operacionalidade. Miguel, isto não impede que se possa fazer paralelamente a este. Para mim, o que me preocupa é Mas isso não é uma solução. Isso é, para já, um mecanismo que vai ajudar bastante, mas não vai resolver nada. Eu ponho uma ilha como a Madeira, que está no momento para se reparem, e há um fator aqui que é importante ter em consideração. E aqui volto a reconhecer que nem tudo foi mau no tempo do ex-primeiro-ministro regional. O plano das acessibilidades. Primeiro-ministro regional. O plano das acessibilidades regionais. O que é que permitia? A criação de novos polos regionais de desenvolvimento. O que não existia anteriormente. Portanto, agora, distribuir por toda a ilha, novos focos habitacionais, comerciais, industriais, que não existiam. Agora, quando estamos a falar em ir escolher um novo sítio para um novo aeroporto, bem, vamos falar onde? Bem, Polo da Serra, eu, pessoalmente, quem visita o Polo da Serra e quem está habituado a passar por lá... Também tem nevoeiro. Bem, agora, quando ando à procura, não é só a viabilidade... Pode fazer tudo menos uma pista. Não? Pode fazer lá, lagoas, tudo, barreiras, pode fazer tudo. Não se pode fazer eu falo. Posso pôr as Eu ventoinhas, não posso pôr as eólicas, posso pôr as fotovoltaicas. Mas lembra-me o meu bom senso, ter um aeroporto no Polo da Serra é qualquer coisa de difícil de imaginar. Não, mas não tem nada a ver. Se estiver operacional, quando o Santa Cruz não está, resolve o problema. Mas como é que tu podes ter? Como é que eu vou falar um investimento numa infraestrutura, de um aeroporto, numa ilha de 250 mil habitantes? Não é o investimento, isso não é pôr só o macadam. Agora é gerir uma estrutura destas. E a que preço? Tenerife tem 2 aeroportos. Mas que dimensão é que tem Tenerife? Mas o problema é que está aí, António. É que nós, com este estrangulamento, vamos ter esta dimensão a vida toda. Vamos ter esta dimensão até no turismo. Porque ninguém vem investir para cá. É por isso que os hotéis na Madeira são todos de madeirense. Portanto, há aqui investimento estrangeiro. É todo investimento da Madeira. Por causa disso, aqui, enquanto vemos este estrangulamento, as coisas só se resolvem connosco. Eu, quando estou a falar numa ilha com 250 mil habitantes, com a dimensão que nós... Não, com a dimensão. E quando nós já ultrapassamos as 50 mil câmaras turísticas, convenhamos, terá de haver necessariamente aqui algum tempo de ponderação e de pensar, e como tu sabes, as próprias Canárias foram os primeiros a fazer chegar a um determinado momento e disseram: nós agora, por um determinado período, há efetivamente uma paragem de crescimento. Porque foram melhorar a qualidade. Foram melhorar a qualidade. Esse é um objetivo que se pode. Esse é um objetivo que se pode efetivamente. Vale a pena, Ricardo Vieira, fazer um estudo sobre alternativas ao aeroporto de Santa Cruz? Eu tenho pouco a acrescentar a isto. Acho que falta estudar, sem dúvida. Mas acho que também esta questão que o António diz, que a mim me impressiona, quer dizer, eu tenho um conhecido que é piloto numa companhia aérea internacional que aterra com frequência em Hong Kong, e dizia-me que no aeroporto antigo de Hong Kong, o anterior aeroporto de Hong Kong,
que era um aeroporto idêntico na sua estrutura orográfica à Madeira, e que eles conseguiam prever quase ao minuto, 5 minutos antes, qual seria o vento que ia estar naquele aeroporto. Tinham equipamentos que previam isso. E com uma coisa destas aqui na Madeira, se calhar tornava o aeroporto muito mais operacional. Desculpa lá, mas ao Isto é o que me minuto aqui dizem. também se faz. Ao minuto aqui se faz. Depois, Não, o que depois um bocadinho aqui... de cuspe no dentro. Sei, não, mas a questão não é. A questão não é. A questão é saber. Ricardo está a O que referir estou aqui a dizer- exatamente isso. O que eu estou aqui a dizer é o seguinte: é que consegue-se saber que se daqui a 5 minutos vai estar a 70 km/h de vento ou se vai estar a 20 km/h de vento. E um avião sabe que pode aterrar nos 20 km e que não pode aterrar nos 70. Pronto. É isto que se consegue prever com este intervalo. Mas Há consegue-se- equipamentos hoje que se consegue fazer isto. Sim, O mas- equipamento mas destes o era pior é muito quando útil à está a 70, Madeira. está fechado. Mas quando está no Funchal, ou melhor, no Quando está aeroporto 70, da está Cruz, fechado. não há 70 todo o dia. Não, mas há Não muito, há. mas há muito durante o ano. Mas não é todo o dia. O que eu estou a querer dizer é que todo pode-se dia. encerrar, Deixa pode-se de encerrar num período de 2 horas e nas outras horas a seguir conseguir prever que não vai haver ventos Ricardo, desses. Ok, E aqui o os nossos turistas vêm da Noruega e às vezes voltam para dormir para casa. Não? Eu prefiro não Vai, viajar nesse dia. porque fecham. Eu prefiro não Volta viajar. Isso a passar receios- uma semana muito Isso são bem aqui. receios que nós vamos perder com o tempo. Eu acho. Nós vamos perder com o tempo esses receios, porque isso não faz sentido. Como antigamente era a questão do nevoeiro. O nevoeiro, e aqui há anos, o nevoeiro e a chuva intensa impedia os aviões de aterrar. Hoje não impedem. Hoje não impedem. Pronto. Se Hoje der os qualquer pessoa, equipamentos, hoje, se der hoje os qualquer equipamentos. pessoa sabe que dentro de um avião, quando está no voo, consegue-se aterrar. Ficou o alerta do debate da semana para que o assunto seja refletido. Muito bem. Até porque foram feitas propostas para a alternativa marítima e nunca mais se falou nisso. Essas ou outras, enfim, estão dentro deste alerta e desta reflexão, contributo do debate da semana aqui na TSF. Esta semana, Miguel Albuquerque disse que era sua intenção alienar o terreno do Hospital Nélio Mendonça. Disse mesmo o terreno do Hospital Nélio Mendonça para que essa verba pudesse ser investida na saúde. Já em 2018, num debate mensal no Parlamento, Miguel Albuquerque admitiu a venda do Hospital Nélio Mendonça. Vos parece esta ideia? Quem é que quer avançar com o comentário? Não, eu tenho 3 ou 4 observações quase telegráficas a dizer sobre isto. Primeiro, o terreno era da Câmara Municipal. É preciso não esquecer que quando o Estado... ou é? Eu julgo que ainda é. Sim. Quando o Estado fazia grandes infraestruturas na Madeira, o Estado no anterior regime, O quando fazia Ricardo tem grandes sempre infraestruturas... umas investigações engraçadas. Não, mas isto é um dado curioso. Claro. No tempo do Salazar, quando o Salazar fazia um Palácio da Justiça, um hospital, pedia às câmaras para comprarem o terreno para instalar lá a infraestrutura. Era uma forma de as câmaras participarem também naquele investimento. E o caso do hospital foi assim. Já está a ver com o verdade. Palácio da Justiça. Primeiro, o Palácio da Justiça também foi igual. Claro. Segunda questão, uma questão também interessante. Há uma lei regional que diz assim: só se deve vender o património público quando fundamentadamente se provar que não tem qualquer outra utilidade que se possa dar. O Dr. Miguel Albuquerque está a pôr o cavalinho à frente dos carros, não é? Como a gente costuma dizer. Mas quem é que faz Terceiro. a fundamentação? Bom, mas tem que haver uma fundamentaçãozinha escrita. Ela foi feita aqui na região. Esta lei é uma lei regional, não sequer é uma lei nacional. Já pode ser. Terceira questão que eu não posso deixar também de referir. Eu percebo isto. Isto é, tem um objetivo político puro e único. Quer dizer assim, não venha o Governo da República pensar que vai vender este hospital para ressarcir-se do que vai pagar para o hospital novo. Isto é que é o objetivo de Miguel Albuquerque. Isto é nosso e eu vou fazer disto o que eu quero. Não venha o Senhor da República vir para aqui meter o bedelho, em bom português. Isto é que é o grande objetivo. O líder do PS acha que é por razões imobiliárias. Bom, isso é uma coisa diferente. A razão fundamental do que é esta. E pronto, eram as 3 observações. Miguel Sousa. Não, eu acho que eu não tenho muito mais a acrescentar. Faz sentido a venda Sobre- do hospital, faz sentido. Mas nós temos que. Há outros partidos que falam nós- em necessidade de lares entrar e por aí muito nisso, adiante. Mas isto que parti primeiro do António Costa, que não queria pagar metade do aeroporto sem vender este e descontar na parte da fatura do Estado. Miguel, Ele é que não era um começou a aeroporto, cobrar. era um hospital. É o que ele disse que era 50% do aeroporto. 50% do hospital. Portanto, e dizia que pagava 50, mas como é uma das tranches era aliviada
com A a venda venda do hospital. do hospital. Dos dois, Ora, portanto. Que Eu penso que era aquilo deles. não vai servir para o hospital, estamos todos entendidos, não é? O hospital novo acho que resolve todo o problema. Que aquilo é uma zona apetecível, que aquilo tem condições fantásticas para a habitação, também não tenho a mínima dúvida. Para quem é o dinheiro a seguir, brigue, mas eu acho que o dinheiro é regional, sem dúvida nenhuma. Agora esta da Câmara, olha, aumenta a briga, maneira. António Trindade. Tal como o Ricardo aqui referiu, isto tem um objetivo único, é marcar posição na sua relação com o Governo da República e dizer, epá, não venham para aqui dizer depois vão buscar o dinheirinho, vai-se vender e isto vai ficar para crédito do Governo da República. Ele quer marcar posição. Agora, parece-me que ele andou demasiado. Epá, estamos a falar Muito de cedo. algo que vai acontecer daqui a 6, 10. 7, 8, 10 anos. Portanto, vir determinar. Eu, evidentemente, a posição do Miguel Albuquerque fez-me lembrar um pouco a posição do empresário. Quer fazer agora o seu planeamento, ele, com a sua empresa, fazer o seu investimento, fazer o seu plano de investimento. Uma nova fábrica, não é? Só que a política e a vida pública rege, evidentemente, por outros temas. Em primeiro lugar, aqui há alguma... Há algo vai acontecer. Há quem diga que o hospital poderia vir a servir para lar, porque há uma lista enorme de pessoas à espera. Pelo menos isso. Pelo menos tem que haver uma discussão pública sobre vai deitar abaixo, vai-se valorizar o terreno, vamos dar, aliás, vamos dar outro uso. Eu também faria uma proposta a dizer que, sim, senhor, muito bem, julgo este hospital pode servir agora para centralizar tudo o que é serviços regionais, tudo o que é estruturas de governo e vamos libertar toda esta estrutura imobiliária que tem sido ao Governo da República e com dedicação a serviços para colocar E transformar em habitação, em arrendamento. Imediatamente, mesmo que fosse coercivo, nessa altura, Estamos... todo um tipo de especulação que eu julgo que é contra o Miguel Albuquerque, quis fazer isto, quis mandar a mensagem para Lisboa, mas depois, na continuidade dessa mensagem, entrou em áreas que eu admito que, evidentemente, a oposição, nomeadamente o PS, tem que dizer, cuidado, Parece também que... ele está a falar sobre coisas que possivelmente poderão já não ser do seu tempo. Parece que foi ontem, mas vamos entrar no segundo ano da guerra. Passa exatamente um ano neste dia que a Rússia disse que estava a fazer uma operação especial na Ucrânia, mas fez uma guerra que não tem fim, não se sabe quando poderá ter fim. Enquanto todo o mundo critica a barbárie russa, o Ocidente apoia a Ucrânia com armamento e há quem diga que faz uma guerra por procuração. As tentativas de paz são nulas, a Ucrânia está em destruição e todos sentimos as consequências da guerra. Quem é que quer fazer um comentário sobre o estado da guerra, as consequências e a perspectiva que temos neste segundo ano? Eu acho que há duas coisas que a mim me preocupam. Primeiro, evidentemente, a guerra em si e a sua eternização. Mas há uma segunda coisa que me preocupa bastante. E é um certo, como é que eu vou dizer, uma certa revoltazinha que começa a haver no Ocidente pelo facto de estar a participar e a ajudar a Ucrânia. Isso não. Eu acho que isso está a acontecer. Eu acho que isso está a acontecer e preocupa-me bastante, porque eu acho que isto é uma guerra de valores. Isto é mais do que uma guerra em relação a 3 ou 4 áreas territoriais da Ucrânia, é uma guerra de valores. E o Putin já o disse abertamente. Isto é uma guerra contra o Ocidente e os valores que o Ocidente representa. E é preciso que nós tenhamos a noção disso. E, portanto, mas é de parte a parte, ou seja, o Ocidente faz uma guerra. Não é do Ocidente. O Ocidente aproveita a Ucrânia e faz uma guerra para derrubar. Eu não é nesse jogo. o Ocidente. Eu não entro nesse jogo. Mas é de parte a parte. O Ocidente ou seja, foi chamado. Há uma guerra de grandes potências através da Ucrânia. Mas é uma guerra que foi causada por uma delas. Com certeza. Pronto, se não houvesse essa causa, não havia outra. Portanto, só os que Estados Unidos estão lá e ainda bem que estão. Ainda bem que estão. Nós só Eu temos andava a estranhar que o Marcelo Rebelo de Sousa ainda não tinha ido à Ucrânia. E mas fala-se mais. Estava a estranhar bastante. Mas fala-se mais. Vai anunciar que vai lá. Fala-se mais no armamento, fala-se mais na guerra do que se fala em paz. Mas não se pode falar em paz entre... Hoje há um programa há uma proposta de paz da China. Mas temos que ver aquilo que é. Não diz nada. Não diz nada.
Não, Tem ali algumas completamente. coisas que eu acho curiosas, mas eu tinha que ver aqui em concretização como é, não é? Diz que É muito a branda, Rússia é tem- muito branda a Rússia para, tem que para a abandonar- Rússia, muito sim, branda sim, para a mas diz Rússia. que tem que abandonar os territórios. Não Tem diz, quais? não diz, não diz, não diz Acho que isso, diz, não acho diz, que não, diz, não, eu não não diz. digo. Eu vi as 10 medidas, mas não diz, não diz. Aliás, Mas esse é um dos problemas, é que a China não fala sobre os territórios, sobre estes tais territórios. Conta para isto, o resto é conversa. Mas há um ponto aqui fundamental, e antes de referir qualquer abordagem sobre o tema, eu não posso deixar aqui de manifestar e aproveitar Temos 2 minutos. este dia para manifestar toda a minha solidariedade a um povo que Muito bem, muito bem. foi invadido, foi maltratado, foi morto, e quando se vê os números que têm acontecido e a barbárie que aconteceu naquele país, tem de necessariamente despertar em cada um de nós, em todos e em cada um de nós, Como sair disto? da solidariedade. Vamos lá, eu julgo que há várias saídas possíveis. Há várias, evidentemente elas têm que ser interpretadas e aqui sem uma solução. Ou pronto, andemos um pouco para trás. Não, telegráfico, Isto- telegráfico, não isto- temos tempo, oh, não oh, temos tempo. Isto tudo começa... Para isto trás, começa então já desde logo, sabemos, começa António. por as coisas do Sr. Putin. Quer dizer, quer ser o imperador, quer fazer reviver o império, efetivamente, o seu império da União. E da como União das travar o Repúblicas, imperador? mas Como travar? mais, Como travar o imperador? bem, ou com golpe, e isto, infelizmente, tem que ser admitido, ou aqui tem que encontrar. Há um entendimento nacional, há um entendimento internacional que tem que ser encontrado. Foi efetivamente aquilo que gerou o ciúme e as invejas do Putin em relação ao relacionamento do Ocidente com a China. E sem haver um entendimento, Estados Unidos, Europa e China, evidentemente a situação será muito difícil Miguel de Sousa. encontrar uma solução para o grande. Eu já não tenho muito a acrescentar, isto é ver o que é que vai dar, porque o que se pode fazer, ou esperar, ou sequer anunciar, muito menos anunciar. Estar aqui a inventar coisas sobre o que vai acontecer é por a especulação. Agora esperamos que acabe, porque aqui basta ver as imagens, são tão terríveis como as da Turquia, numa situação completamente diferente. Portanto, e há que resolver aquilo. E só se resolve quando o Sr. Putin desistir, porque pelo Ocidente já se percebeu que não. E, portanto, ou o Sr. Putin desiste, ou alguém fala de desistir. Portanto, vamos lá ver o que é que acontece. Muito obrigado pela vossa presença. Foi mais um debate da semana. Voltamos na próxima semana com outro painel. Bom fim de semana. Bom fim de semana, obrigado. Já.